Eu sou Jó, e essa é a história do meu sofrimento. Você já se perguntou como reagiria se de um dia para o outro perdesse tudo o que mais ama? Família, amigos, saúde e todo o seu sustento. Tudo sumindo em um piscar de olhos. Parece inimaginável, não é? Essa é a história de Jó, um homem que enfrentou a pior das tempestades sem perder a fé. Quer saber como ele passou todo o sofrimento e o que aconteceu depois? Prepare-se para conhecer uma das histórias mais impactantes da Bíblia, que nos ensina que, mesmo no meio do caos, há esperança. Eu sou o pastor Bruno Souza e convido você a se inscrever no nosso canal. Ative as notificações na opção Todas e acompanhe as nossas orações diárias. Será uma bênção em sua vida. Jó era um homem notável, conhecido por sua integridade e fé. Ele vivia na terra de Uz e era considerado o mais rico de todos os habitantes daquela região. Sua vida era marcada por abundância. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Além de suas riquezas materiais, Jó era um pai amoroso de 7 filhos e 3 filhas, os quais costumavam realizar festas em suas casas. Jó proporcionava a eles uma vida confortável e cheia de amor. A relação de Jó com Deus era profundamente íntima e respeitosa. Ele era um homem temente a Deus, conhecido por sua justiça e retidão. A Bíblia descreve Jó como alguém que se desviava do mal e era íntegro e reto. Bem cedo, todas as manhãs, Jó oferecia sacrifícios a Deus, temendo que seus filhos pudessem ter cometido pecados durante as festas. Ele não apenas adorava a Deus em privado, mas também fazia questão de interceder por seus filhos, buscando sempre o perdão e a proteção divina para a sua família. Mas será que essa fé resistiria a uma tempestade que se aproximava? O que aconteceria quando a vida perfeita de Jó de repente desmoronasse? Enquanto a vida de Jó na terra seguia tranquila e próspera, algo extraordinário estava acontecendo nos reinos espirituais. A Bíblia nos diz que nos céus Deus estava reunido com os seres celestiais e entre eles surgia a figura inquietante de Satanás. Ele não era apenas um espectador, mas um adversário que questionava a sinceridade da fé de Jó. Então Deus perguntou a Satanás: "De onde você vem?" Satanás respondeu: "De rodear a terra e passear por ela." Essa resposta revela um importante aspecto do caráter de Satanás. Ele está sempre à espreita, procurando oportunidades para semear dúvida e desconfiança. Em seguida, Deus, com um tom de orgulho, perguntou: "Você viu meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. É um homem íntegro e reto que se desvia do mal." O que parecia ser uma conversa simples, rapidamente se transformou em um questionamento profundo sobre a verdadeira natureza da fé humana. Satanás, com um sorriso malicioso, replicou assim: "É por nada que Jó teme a Deus? Você cercou-o de proteção e o abençoou com riquezas. Ele tem tudo o que deseja. Se você tirar tudo isso dele, verá como ele não hesitará em te abandonar." Jó capítulo 1, versículo 9 a 10. A afirmação de Satanás levantava uma questão sombria. A fé de Jó era genuína ou apenas um reflexo de sua abundância? Ele continuou: "Tire o que ele tem e verá se ainda é tão fiel. Ele só te adora porque sua vida é boa. Uma vez que a prosperidade se vá, a lealdade também se perderá." Jó capítulo 1 a 11. O Senhor, em sua soberania, conhecia o coração de Jó e, desafiando as acusações de Satanás, permitiu que ele testasse Jó, mas com limites. Deus disse assim: "Eis que tudo o que ele possui
está em suas mãos. Apenas não toque nele. Jó capítulo 1 a 12. Essa decisão desencadeou uma batalha espiritual que, embora invisível aos olhos humanos, teria consequências devastadoras na vida de Jó. Assim, enquanto Jó continuava sua rotina de adoração e sacrifício, uma tempestade se aproximava de sua vida, e ele não tinha ideia do que estava por vir. A pergunta ecoava no céu e na terra: a fé de Jó resistiria ao teste mais severo que alguém poderia enfrentar? O teste de fé de Jó estava prestes a começar, e o resultado poderia mudar o curso de sua vida para sempre. Após a permissão dada por Deus, Satanás começou seu ataque devastador contra a vida de Jó. O que aconteceu em seguida foi uma sequência de tragédias rápidas e impiedosas, todas em um único dia. Primeiro, Jó recebeu a notícia de que seus bois estavam arando e suas jumentas pastando, quando os sabeus atacaram, mataram os servos que cuidavam deles e levaram todos os animais. Antes mesmo de absorver essa perda, um segundo mensageiro chegou correndo. Fogo de Deus caiu do céu e queimou todas as ovelhas e os servos. Jó capítulo 1 a 16. Mas as más notícias não pararam. Um terceiro mensageiro logo informou que os caldeus formaram 3 bandos, atacaram os camelos de Jó e mataram mais servos. Tudo estava sendo tirado de Jó, uma riqueza após a outra. No entanto, o golpe mais doloroso ainda estava por vir. Um quarto mensageiro, com um semblante pálido, trouxe a pior notícia de todas. Seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um forte vento veio do deserto e derrubou a casa. Todos eles morreram. Em questão de horas, Jó havia perdido tudo o que possuía: seus bens, seus servos e, o mais devastador, seus 10 filhos. Seu mundo, antes cheio de prosperidade e felicidade, foi destruído em um piscar de olhos. Qualquer outro poderia ter caído em desespero, mas Jó reagiu de maneira surpreendente. Em meio à situação, Jó rasgou suas vestes em sinal de luto, raspou a cabeça e caiu em terra. Mas, ao invés de maldizer a Deus, ele adorou. Suas palavras ecoaram como um testemunho de fé profunda, dizendo assim: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21. Mesmo diante de tanta perda e sofrimento, Jó não pecou nem culpou Deus. Mas a pergunta que ainda pairava no ar era: até quando ele conseguiria suportar? Estaria sua fé realmente inabalável diante de tanta dor? Satanás não desistiria tão facilmente. Logo, Satanás voltou à presença de Deus e, com seu olhar desafiador, disse: pele por pele, um homem dará tudo o que tem por sua vida, mas estenda a mão e toque em sua carne e seus ossos, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Jó capítulo 2, 4 a 5. Deus mais uma vez permitiu que Satanás tocasse Jó, mas com um novo limite. Ele poderia tocar em sua saúde, mas não tirar-lhe a vida. O próximo ataque seria ainda mais brutal. O que viria a seguir abalaria Jó não apenas fisicamente, mas mentalmente e espiritualmente. O que restaria de sua fé quando sua saúde fosse atingida? E assim, Satanás saiu da presença de Deus e não tardou a lançar sua mão sobre Jó. De repente, o corpo de Jó foi coberto por feridas dolorosas, da planta dos pés até o topo da cabeça. Eram úlceras inflamadas que o faziam gemer de agonia. Sem nenhum alívio para a dor, Jó pegou um pedaço de cerâmica quebrada e se arrastou para fora de sua casa, sentando-se sobre as cinzas, raspando suas feridas
na tentativa de encontrar algum alívio para o tormento. Ao vê-lo nessa condição lamentável, a própria esposa de Jó, afetada pela dor e pelo sofrimento que recaiu sobre eles, disse-lhe assim: ainda mantém a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó capítulo 2, versículo 9. Sua voz, que antes era de conforto e parceria, agora ecoava desesperança, e suas palavras eram como um golpe em seu espírito já abalado. Mas Jó, mesmo mergulhado na mais profunda miséria, respondeu com firmeza: falas como uma louca. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Jó capítulo 2, versículo 10. Ele não perdeu sua fé, mas sentiu o peso das perguntas que brotavam em sua mente. Por que Deus permitiu tanto sofrimento? O que ele havia feito para merecer tal dor? Dias se passaram e o sofrimento de Jó não cessou. 3 amigos dele, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram para consolá-lo, mas ao verem o estado em que ele estava, ficaram em silêncio por 7 dias e 7 noites, apenas sentados com ele em sinal de solidariedade, pois viam que a dor de Jó era grande demais para ser descrita em palavras. Elifaz, o primeiro a falar, sugeriu que ninguém passa por tanto sofrimento sem motivo. Quem sendo inocente já pereceu, onde os inteiros foram destruídos. Jó 4:7. Questionou-o, argumentando que o sofrimento de Jó só poderia ser fruto da sua própria transgressão. Essas palavras pesaram sobre Jó. O sofrimento físico agora foi agravado pelas acusações e dúvidas lançadas por aqueles que ele considerava amigos. Mesmo assim, em meio às trevas que envolviam sua alma, Jó ainda buscava a Deus, e no mais profundo de sua dor, ele clamou assim: quem me dera saber onde encontrar a Deus, iria até o seu tribunal. Jó 23:3. Apesar de sua dor, Jó continuou a clamar por justiça, desejando ardentemente uma audiência com Deus. Ele foi aprimorado de sua inocência, mas não entendeu por que o Todo-Poderoso permitiu que ele sofresse tanto. Seus amigos, por outro lado, insistiam que ele deveria considerar algum pecado oculto. Jó, ferido não apenas em seu corpo, mas agora também em sua alma, sentiu-se sozinho e incompreendido. Ele não podia aceitar a ideia de que seu sofrimento era o resultado de pecados que ele desconhecia. Por isso, em meio às acusações, ele reafirmou sua integridade e sua confiança em Deus, mesmo sem entender os motivos de suas provas. Ele disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. O debate continuou e seus amigos deixaram mais claro que queriam convencê-lo de sua culpa ao invés de confortá-lo. Bildade afirmou que Deus não rejeita o justo, mas tampouco sustenta a mão dos malfeitores. Ele estava certo de que o castigo de Jó era justo e merecido. Já Zofar foi ainda mais duro, dizendo que Jó merecia coisa pior. Ele insinuou: Deus está lhe dando menos do que você merece. Jó capítulo 11, versículo 6. Essas palavras pesavam ainda mais no coração de Jó. A solidão cresceu e ele começou a sentir que até mesmo Deus havia se afastado dele. Em uma confusão de desespero e fé, Jó clamou assim: eu clamo a ti, ó Deus, mas não responde. Fico de pé, mas apenas olha para mim. Jó capítulo 30, versículo 20. Sentindo-se abandonado, ele perguntou por que o justo sofria e os ímpios prosperavam. Seu clamor não era mais apenas por sofrimento, mas por respostas. No auge da sua angústia, Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, lamentando por que a vida lhe foi dada apenas para sofrer, dizendo assim: por que não morri ao nascer, e não expirei ao sair do ventre?
Jó capítulo 3, versículo 11. Mas mesmo assim, ele não amaldiçoou a Deus, e sua fé, embora abalada, ainda permanecia, e foi nessa mistura de fé e desespero que o silêncio de Deus finalmente foi quebrado. Do meio de um redemoinho, Deus falou a Jó. Sua voz era majestosa e imponente, e suas palavras não eram o que Jó esperava ouvir. Em vez de dar explicação sobre o sofrimento, Deus começou a questionar Jó sobre os mistérios da criação, dizendo assim: Onde estava você quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó 38, versículo 4. Com perguntas sobre o universo, os limites do mar, o movimento das estrelas e os segredos dos animais selvagens, Deus lembrou a Jó da imensidão de sua sabedoria e poder. Jó, humilhado diante da grandeza divina, viu a pequenez de sua compreensão. Todo o seu sofrimento, todo o seu clamor por respostas foram ofuscados pela revelação de quem Deus realmente é. E em um ato de profunda reverência e pesar, Jó respondeu assim: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, 5-6. Deus então repreendeu os amigos de Jó por terem falado palavras erradas sobre ele. Eles que tanto condenaram Jó, agora pediram o perdão de Deus. E foi o próprio Jó, o homem que eles tanto acusaram, que orou por eles e lhes garantiu o favor divino. E assim, o Senhor restaurou a vida de Jó. Não apenas o curou, mas lhe deu o dobro de tudo o que ele havia perdido: filhos, filhas, rebanhos e riquezas. Sua vida, que foi destruída pela dor, terminou com vitórias e paz. Jó viveu ainda muitos anos, vendo seus filhos e netos até a 4ª geração, e morreu em idade avançada, saciado de dias. Ao fim, o mistério do sofrimento humano não foi plenamente explicado, mas Jó aprendeu que, mesmo na dor mais profunda, Deus permanece soberano e digno de confiança, e que a verdadeira sabedoria é confiar na grandeza de Deus diante das limitações humanas. Que lição poderosa podemos tirar da história de Jó? Ele nos mostra que, mesmo em meio às maiores provas, nossa fé pode nos sustentar. Se esta mensagem tocou o seu coração e você acredita que pode inspirar outras pessoas a manterem sua fé diante dos desafios, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Deixe nos comentários o que você aprendeu com a história de Jó e como a fé tem sido importante em sua vida. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para continuar recebendo mensagens que edificam e fortalecem. Deus te abençoe sempre.